Fala, fluente! O quê? Você ainda não é fluente? Calma que a gente vai mudar isso já já. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você estar se comunicando em inglês sobre uma variedade de assuntos, assuntos indispensáveis, saindo do absoluto zero, mesmo se você nunca fez aula, não sabe nem dar oi hoje, e pasme, em apenas 4 meses. Isso tudo porque você já tem o dom de falar inglês no seu cérebro, mesmo que você ainda não saiba disso, ou mesmo que você ainda nem acredite nisso, que esteja aí duvidando. Até o final dessa mini aula, você vai sair daqui convencido ou convencida disso. E já vai até sair daqui falando um pouquinho de inglês. Bem, eu sou o Titi Guilherme Sobrinho, sou criador da página Bora Falar Inglês Brasil, do método Inglês Sem Medinho, e eu ajudo alunos iniciantes a falar inglês em tempo recorde, com foco em conversação. Já ajudei centenas de brasileiros e brasileiras ao redor do mundo a se comunicar em inglês e perderem o medinho de falar inglês. Tudo isso usando o poder natural que o seu cérebro já tem de aprender idioma. Você também tem esse poder, você também tem esse dom, foi com ele que você aprendeu português. Ou a sua mãe te deu aula de gramática normativa da língua portuguesa no berço. Bem, se você está aqui é porque você ainda não fala inglês. Eu imagino que até hoje você foi dando prioridade à profissão, à carreira, à família, à criação dos filhos, e por isso ainda não teve oportunidade de falar inglês. Eu te entendo. Eu sou casado há 14 anos com a Jéssica, temos 4 filhos lindos, eu sei como é que é essa correria, mas eu estou muito feliz e honrado que as coisas estão ficando melhores para você e que você agora decidiu que é o momento de falar inglês, sair do zero. Se você é como eu, trabalhador, esforçado, super ocupado, com a agenda super ocupada, com a família, com a casa, com as comunidades com as quais você se envolve, embora as coisas estejam melhorando e você sinta que agora você tem condições de aprender inglês, você não tem tempo a perder, certo? Ao longo do último ano, eu recebi muitas mensagens de pessoas como você que priorizaram a carreira, a família, a criação dos filhos, e tá tudo certo, eu acho que você fez certo até aqui, mas que agora ou as coisas estão melhorando, ou as crianças já estão mais crescidinhas, e você está tendo a oportunidade de investir em si mesmo ou em si mesma. Ou ainda o seu caso pode ser que tudo isso aconteceu, mas que agora o inglês se tornou uma urgência, ou porque você está morando fora, ou porque o trabalho está exigindo de você, e o inglês se tornou uma coisa inadiável. Talvez por causa do trabalho, por causa da faculdade, ou por causa da vida pessoal. Você não tem mais para onde fugir e precisa falar inglês. É o famoso água bateu na bunda, não é isso? Por isso eu desenvolvi o curso The First Step, o primeiro passo, que agora já está na sua versão 2.0, para você poder recuperar esse tempo perdido e aprender inglês falando de um modo eficiente, leve e divertido. E tudo isso em tempo recorde. Você provavelmente já deve ter aí procurado por cursinhos, e talvez eu não seja o primeiro teacher que você viu na vida, mas você ainda não achou alguma coisa que fale a sua língua, que seja exatamente o que você está precisando, procurando agora. Sempre aquela metodologia ultrapassada, os mesmos livrinhos caríssimos, mesma decoreba de gramática, e eles ainda têm a cara de pau de falar pra gente: ah, são só 8 anos, são só 11 anos. Se você é adulto como eu, a gente não tem mais 8 ou 11 anos para ficar perdendo para falar inglês, não é isso? Bem, deixa eu te explicar por que esses métodos não funcionam e o que você precisa para poder ter esse resultado em 4 meses. Os cursinhos tradicionais não funcionam por quê? Porque eles usam a mesma metodologia desde o século XIX, quando Dom João VI, o príncipe regente, abriu, em 1809, o primeiro cursinho de inglês no Brasil. E desde lá, o ensino do inglês ele é obrigatório. Naquela época, a experiência que se tinha com o ensino de idiomas era o ensino das línguas clássicas, latim e grego, as línguas mortas. E o objetivo deles não era conversar, não era conversação, mas sim interagir com livros, com texto. Por isso, a ênfase no método gramatical e no método de tradução. Talvez por terem adotado essa metodologia, hoje, menos de 5% dos brasileiros têm algum conhecimento de inglês e menos de 1% realmente falam inglês. E a maioria dos que falam inglês ainda assim tem medinho de falar inglês, de usar o inglês que tem. Isso é um absurdo. Se a gente pensar que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, pensa a quantidade de oportunidades que os brasileiros e brasileiras estão perdendo só porque não falam inglês, que é o idioma mais fácil do planeta Terra. Pois bem, não foi usando esse método que você aprendeu português, certo? A verdade é a seguinte, ninguém usa gramática para conversar. A gente usa uma coisa que os cientistas chamam de repertório linguístico. O repertório linguístico, pensa num cantor, numa cantora que tem um repertório. Aquelas músicas já estão prontas, não é? Eles não precisam mais ficar ensaiando, aquilo já está na ponta da língua, certo? O repertório é isso. São expressões, palavras, frases, modos de falar que ficam no lugar do nosso cérebro como se fosse uma caixinha de ferramentas. E toda vez que você precisa expressar uma ideia ou atingir um objetivo de comunicação, você vai lá e pega a ferramenta que você precisa. Você não analisa, você não pensa em gramática para poder conversar. O foco de uma metodologia baseada em conversação é exatamente esse, desenvolver o seu repertório linguístico, ou seja, automatizar
o inglês, para ele ficar automático e você não ficar pensando antes de fazer as frases. Na verdade, na linguística existe uma hipótese chamada hipótese do monitoramento. O que essa hipótese diz? Ela diz que um adulto, quando vai se aproximar de uma segunda língua, através das regras, através da gramática, ele acaba criando no fundo da cabeça dele um sabotador, e esse sabotador não permite que esse adulto ele use o que aprendeu, porque ele fica revisando as regrinhas antes de falar uma frase. Ou seja, a pessoa não consegue nem falar um bom dia sem conferir lá na cabeça dele se está obedecendo as regrinhas da gramática, da decoreba. Aprender inglês direto na conversação só é possível por causa de um mecanismo natural que nós temos no nosso cérebro e que os cursinhos desconhecem. Eu aposto que você nunca ouviu falar nada disso que você está ouvindo aqui, vai ouvir ainda ao longo dessa mini aula, mas que é através desse mecanismo natural do cérebro que a gente consegue adquirir idioma, em vez de decorar idioma, ok? No nosso cérebro existem duas regiões, uma responsável pela compreensão, por entender o idioma, e outra responsável por usar esse idioma, por transformar esse idioma em fala, em discurso. Todos nós temos isso já no nosso cérebro. Quando você usa esse mecanismo, essas áreas do seu cérebro, você ativa um processo que os linguistas chamam de aquisição de segunda língua, que é um processo natural e que nada tem a ver com decoreba de gramática. Na verdade, decoreba de gramática atrapalha esse processo. Aquisição é tipo assim, quando você começa a sacar palavras ou expressões do contexto. Sabe coisas em português que você sabe, você entende, mas você não sabe muito bem explicar, ou explicar a estrutura, explicar a teoria por trás? É isso. Por exemplo, nós estamos trocando essa ideia aqui há alguns minutos em português. Nós dois somos fluentes e nativos na língua portuguesa, certo? Mas em nenhum momento você parou para pensar em advérbio, em futuro do subjuntivo, em conjugação, em regência, certo? Se eu te chamar para fazer uma análise morfossintática agora, tu topa? A gente nem sabe mais o que é isso, né? A maioria das pessoas não sabe nem mais o que é isso, ficou lá no Enem, no ensino médio, né? Como que isso é possível? Porque você tem o dom aí no seu cérebro de adquirir idioma e de usar esse idioma. Você é capaz de entender tudo que eu estou te falando aqui, mesmo sem saber explicar as teorias, as gramáticas por trás do que você está ouvindo. Isso porque você adquiriu o português em vez de decorar o português. Agora me diga, por que você não vai usar isso para aprender inglês? Para facilitar a tua vida com inglês? Você ainda não está acreditando, né? Vamos ver na prática como é que isso funciona? Agora eu preciso só que você preste muita atenção, fique tranquilo, tranquila, ok? Não precisa anotar nada, nós não vamos usar nenhum livro, nós não vamos usar nenhum slide, nenhum apoio visual, nada. Apenas a conversação que a gente vai ter aqui ao longo dos próximos minutos. Você não precisa de nada disso, de quadro, de livro, de nada. Você vai ver que o seu cérebro ele tem um superpoder de adquirir idioma. E tudo isso dentro de uma conversação. Olha só, por exemplo, como que a gente fala eu em inglês? Se você sabe, fale em voz alta. Se você não sabe, você vai aprender agora. Em inglês, a palavra eu é aquilo que a gente fala quando a gente chuta o dedinho assim na quina da parede ou no pé da cama. Que isso, fluente? Boca suja, não é isso aí que a gente fala não, menino. Pelo amor de Deus. A gente fala I, não é isso? Pois bem, como é que é eu em inglês? I. Very good, muito bem. I. Se eu quiser falar que eu gosto, você sabe como é que a gente fala gostar em inglês? Vou te dar uma dica. Gostar em inglês, quando a gente está no Facebook, a gente pede para o pessoal dar um joinha ou um like. Very good. Like. Like é gostar em inglês. Então, se eu quiser falar que eu gosto, como é que vai ficar fluente? I like. Very good. I like. É isso. E se eu quiser falar que eu gosto de pizza, como é que fica? Pizza é uma palavra internacional, é pizza, sei lá, tem russo, deve ser pizza. I like pizza. Very good. Se eu quiser falar assim, ó, eu gosto de chocolate. I like chocolate. Só muda o sotaque, ok? É chocolate também, palavra internacional. Chocolate. Se eu quiser falar assim, ó, eu gosto de música. Como é que eu falo música em inglês fluente? Também mais uma palavra internacional, só muda o sotaque. Music. Music. Então como é que fica? Eu gosto de música. I like music. Very good, very good. I like music. Valendo 1 milhão de pontos na prova. Duvido tu acertar isso aqui. Como é que eu falo? Eu gosto de café.
café em inglês, também bem parecido com o português, coffee. Coffee. Como é que fica? I like coffee. Very good, very good. Tá fluente você hoje, hein? Tá braba. Vamos comigo. Vamos continuar para você ver como é que isso funciona. Ó, se eu quiser falar eu gosto de inglês, isso é mais fácil, né? Eu gosto de inglês, como é que fica? I like English. Very good. I like English. Very good. Viu só? Olha o que aconteceu aqui agora. O seu cérebro já sacou o padrão, já entendeu como é que funciona. Agora a gente pode passar aqui o resto do dia, se a gente quiser, só trocando palavrinha, porque o seu cérebro já entendeu o padrão. Nosso cérebro é um supercomputador de identificar padrões. Entendeu? Então, se ele já sacou o padrão, agora é só a gente ficar brincando de trocar palavrinha. Duvida? Quer ver? Ó, vamos ver mais um exemplo. Como que eu falo estudar em inglês? Parece até com português, por quê? Porque eles vêm do mesmo radical do latim. Em latim, estudar é estudare. Então, para o português veio estudar e para o inglês foi study. Study. Se eu quiser falar que eu estudo, como é que fica? I study. I study. Se eu quiser falar assim, ó, eu estudo inglês, como é que fica? I study English. E se eu quiser falar assim, ó, eu estudo música? I study music. Very good. Você tá brabo hoje, hein? Tá fluente mesmo hoje. Você não tá acreditando ainda? Vamos ver mais um exemplo. Olha só. Se eu quiser falar beber, por exemplo, beber. Como que eu falo beber em inglês? Vou te dar uma dica se você não sabe. Sabe aqueles filmes que a gente vê que a mocinha tá no hotel, aí ela chega no bar, aí ela pede uma coisa pro cara lá do bar, aí o cara do bar dá para ela uma tacinha com uma azeitona, com guarda-chuvinha. Como é que é o nome dessa coisa que o atendente dá para ela beber? Um drink, não é verdade? Um drink. Muito bem. Em inglês, drink é beber. Drink. Se eu quiser falar que eu bebo, como é que fica? I drink. Very good. I drink. Se eu quiser falar que eu bebo chocolate, eu bebo chocolate, como é que fica? I drink chocolate. Very good. Se eu quiser falar assim, ó, eu bebo café, como é que vai ficar? I drink coffee. Very good. I drink coffee. É isso aí, arrasou. Já deu para sacar que o seu cérebro tem o dom de falar inglês, né? Convencido? Convencida? Percebe? A gente não precisou de nenhum livro. Eu não precisei falar nada absolutamente de gramática. Eu não precisei usar quadro. Eu não precisei usar tabela. Nada, nada. Então por que a gente vai fazer esse caminho mais difícil, esse caminho que é antinatural para aprender a falar inglês? Não faz sentido, né? É por isso que o curso The First Step é tudo que você precisa agora. Se você quer ou precisa sair do ponto onde você está hoje, de zero inglês, para estar se comunicando em inglês falado, para poder estar se virando com o inglês falado, existem alguns passos lógicos, existem alguns fundamentos, alguns princípios que você precisa usar para poder fazer isso da melhor forma possível. Deixa eu te mostrar esses passos e esses princípios, para você ver como que funciona, o passo a passo e os princípios científicos por trás desse método. O primeiro princípio que a gente precisa ter em mente é a relevância. A maioria dos cursinhos tradicionais, ele é focado numa pessoa que vai entrar lá no cursinho aos 5 anos de idade e vai até, sei lá, aos 15 anos de idade estudando inglês. Essa pessoa vai ser exposta a um conteúdo que ele é, primeiro, genérico, depois ele é enciclopédico, porque é sobre tudo quanto é assunto, e você leva muito tempo acumulando, antes de poder ter a chance de usar. Então, o seu aprendizado, você que é adulto, que é ocupado, igual a mim, precisa ser relevante, ou seja, você precisa ter autonomia de aprender primeiro aquilo que é mais importante para você. A outra coisa é a seguinte, a gente precisa focar nas estruturas e no vocabulário que são de alta frequência, ou seja, aquilo que a maioria das pessoas usa todos os dias, toda hora. Em vez de ficar aprendendo coisas que você talvez nem nunca vai usar. Outro aspecto que é fundamental é você precisa treinar a sua expectativa auditiva desde a primeira aula. Se você ficar só aprendendo inglês no livrinho, o que vai acontecer?
Você vai aprender um monte de inglês no livrinho, mas não vai conseguir associar isso ao que sai da boca do gringo, ao que você vê na série, ao que você vê no filme, ao que você vai ouvir durante uma viagem, de uma reunião de trabalho, percebe? Então a gente precisa treinar a expectativa auditiva desde o primeiro segundo de aula. E outra coisa, fluente, inglês é uma ferramenta. Inglês não é questão de prova, inglês não é questão de conteúdo, ele é uma ferramenta de comunicação. Então você tem que ter essa mentalidade. O inglês, eu preciso dele para isso, vou usar ele dessa forma. Em vez de ficar pensando que inglês é uma questão de acertar ou errar, de tirar nota na prova. Então a gente precisa adotar uma abordagem comunicativa desde o primeiro minuto de aula. E nós já falamos aqui também um pouco sobre as áreas que a gente tem no cérebro que são responsáveis por, primeiro, você adquirir, compreender e depois outra para você poder usar o que você aprendeu falando, ok? Então a gente precisa tirar proveito de uma área da ciência que é a neuroaprendizagem, para a gente poder ativar esse processo no seu cérebro, a gente poder ativar esse mecanismo de aquisição da segunda língua. O que a gente precisa dominar na prática é saber como que a gente passeia pelo presente, passado, futuro e como que a gente fala sobre coisas que estão em andamento, certo? Isso é a base que vai dar apoio para a gente poder se expressar daqui a 4 meses, falando inglês. Só que a gente não precisa saber de todas as coisas que existem no planeta sobre esse assunto. A gente precisa focar em só 4 tipos de frases. Como que a gente fala frases na afirmativa, frases negativas, perguntas fechadas, ou seja, aquelas perguntas cuja resposta é sim ou não, e perguntas abertas, ou seja, aquelas perguntas cuja resposta pode ser um exemplo, uma lista, um caso. São só 4 tipos de frases que a gente precisa dominar, percebe? Em vez da gente ficar decorando infinitas regras e regras e regras, entupindo o nosso cérebro com regras em vez de automatizar a aquisição da segunda língua. Se a gente fizer o que eu estou sugerindo, em vez de fazer o que esse método tradicional de regrinha sugere, você vai desenvolver o seu repertório linguístico. Ou seja, tudo que você for aprender inglês para o seu cérebro vai ser como uma ferramenta que ele vai, na hora que precisar, acionar. Percebe? Em vez de você ficar acumulando regras, você vai acumular ferramentas, beleza? Esses são os fundamentos científicos do curso The First Step, agora na sua versão 2.0, ok? Para você poder dar o seu primeiro passo no mundo do inglês de forma eficiente e eficaz. A nossa jornada dentro desse curso, ela tem uma jornada principal de 16 semanas para você poder sair do absoluto zero e poder estar se comunicando sobre uma variedade de assuntos, ok? Mas a gente tem também vários bônus, ok? Para poder potencializar o desenvolvimento do seu repertório linguístico. Ao mesmo tempo que você vai adquirir a estrutura para se comunicar de modo relevante, ou seja, aprendendo aquilo que é útil para você mesmo, você vai ter também a oportunidade de desenvolver o seu repertório linguístico em diferentes contextos, por exemplo, em aeroporto, restaurante, em emergências, etc. Só que não basta só você acumular, você precisa praticar isso, porque falar é uma atividade motora, não é uma atividade puramente intelectual, cognitiva. Sem falar, não tem fala. Certo? O óbvio precisa ser dito às vezes, né? Então, por isso que a gente tem um apoio diário no nosso grupo de alunos, lá no WhatsApp comigo, ok? Você vai ter o meu apoio diário. Você nunca vai estar sozinho, nunca vai estar sozinha ao longo dessa caminhada. Esse não é um curso daqueles que você compra e se vira, e se dane, ok? Embora a nossa jornada principal tenha só 4 meses, você tem 12 meses de acesso a tudo para você poder assistir, reassistir, tirar proveito do grupo, praticar quantas vezes você quiser. Ou seja, o The First Step tem tudo o que você precisa para poder sair do zero e se comunicar falando inglês. Aqui, em vez de a gente ficar focando em coisas que você talvez nunca nem vai usar, a gente vai focar nas estruturas e nas palavras de alta frequência. E em vez de ficar memorizando regrinhas que só servem para fazer prova, você vai aprender inglês através de um processo iterativo contextualizado. Ou seja, em vez de você ficar decorando coisas, você vai adquirir linguagem, adquirir o inglês de modo funcional. E a outra coisa é que tudo que eu faço, inclusive esse curso, é com foco em conversação para iniciantes. Porque falar inglês é uma atividade motora, não é uma atividade puramente intelectual. A vida não é um PDF. Então não adianta você ficar só lendo, assistindo aula, escrevendo. Você só vai aprender a falar inglês falando. E essa é a missão do The First Step, agora na sua versão 2.0. Agora olha só, Fluente, antes de eu te mostrar como que você faz para poder entrar para esse curso, para você poder entrar para essa comunidade, eu preciso mandar real para você. A gente precisa ter um papo aqui honesto, ok? Não adianta eu te dar a faca e o queijo na mão e você não tá com fome. Eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para você atingir os seus objetivos. Eu vou pegar na tua mão se precisar para você poder ser o melhor aluno, a melhor aluna desse curso. Mas se você não fizer a sua parte, não adianta, ok? É impossível para alguém aprender a falar inglês por você. É impossível. Então vamos fazer uma avaliação para você ter certeza de que você está pronto, você está pronta para ter essa transformação na sua vida. Eu vou ser, na sua caminhada, no máximo, um guia. O herói da jornada é você, a heroína da jornada é você. Eu não tenho como fazer a sua caminhada por você. O que eu tenho como fazer é te dizer todos os atalhos, fazer
a caminhada fica fácil para você, falar para você como que você faz as coisas da forma melhor e mais rápida possível. Mas a sua jornada, ela não é terceirizável. Então deixa eu te perguntar, que nota que você se dá hoje no quesito autorresponsabilidade? Quanto você enxerga que falar inglês é sua responsabilidade? De 0 a 10, 0 é assim, ó, ah, não, isso eu não preciso fazer nada, eu vou ficar aqui parado e o inglês vai cair na minha cabeça. E 10 é assim, ó, mesmo que eu tenha o melhor curso do mundo, igual esse aqui, mesmo que eu tenha o melhor teacher do mundo, eu preciso fazer a minha parte para atingir meus objetivos. De 0 a 10, que nota você se dá? Que nota veio aí na sua cabeça? Agora, outra coisa é a seguinte, o teu nível de energia para poder entrar para essa comunidade, porque a galera aqui é muito animada, é um povo que tem os mesmos objetivos, os mesmos sonhos. Então, se você não tá afim, talvez esse curso não seja para você. E eu não gosto de falar muito da palavra motivação, porque motivação é uma coisa fogo de palha, né? Hoje eu estou motivado, amanhã não estou. É todo mundo assim. Eu gosto mais da palavra comprometimento. Fluente, quão comprometido você está com essa visão de futuro fluente que você tem? De 0 a 10, 0 é tipo assim, ah, não estou muito afim, só estou fazendo isso aqui porque, sabe, minha mãe mandou, sabe, essas coisas. E 10 é tipo assim, não, tem que ser agora, não aguento mais esperar, é para ontem, não aceito mais nem um dia esperar, vou começar hoje. Como é que você está de 0 a 10? E a última pergunta é, você tem 30 minutos por dia? Você precisa ter contato com inglês todos os dias. Às vezes 15 minutos, às vezes 30 minutos, mas vamos separar no mínimo 30 minutos por dia. Você tem isso na sua agenda? Se você não tem pelo menos 30 minutos por dia, ninguém vai poder te ajudar, sabe? Não tem nem, sabe? Não tem mágica que vá fazer você falar inglês. Se você respondeu que você tem autorresponsabilidade acima de 7, seu comprometimento está acima de 7, ou você está afim de levar eles até 10, e se você respondeu que você tem meia hora por dia, então o The First Step é exatamente o que você precisa. Agora que você já sabe que está pronto, que você achou o curso que você precisava, eu quero te falar o seguinte, o sucesso, ele ama decisão e a riqueza, ela ama velocidade. Eu tenho certeza que esse vídeo te deu esperanças, ele acendeu uma chama aí que você nem tinha, talvez, de que você agora vai conseguir falar inglês. Essa mini aula provavelmente deu aquele ânimo para você poder sair do zero e começar a dar os seus primeiros passos no inglês para daqui a pouco estar se comunicando em inglês falado. Não é justo com você mesmo, não é justo com você mesma que você deixe essa oportunidade passar. Não é justo que você perca essa oportunidade. Então, para poder te ajudar, o que eu decidi fazer? Para você que assistiu essa mini aula, nessa página eu vou deixar uma condição especial para você poder entrar para o The First Step. Essa condição é temporária, assim como tudo na economia, esse curso também passa por reajuste de preço periódicos. E eu não sei até quando eu consigo manter essa condição especial para você, para poder te ajudar. Então aproveita agora, não deixa para depois. Se você já entendeu que esse curso é tudo que você estava procurando, não deixa para depois, senão você vai esfriar e aí a vida vai acontecer, o cotidiano vai te engolir e mais um ano vai passar sem você falar inglês. E aí todos aqueles sonhos, todas aquelas aspirações que você tinha, que você tem, que você nutre, que precisam do inglês, não vão acontecer mais um ano. Então aproveita agora, conta comigo, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para poder te ajudar. Uma das coisas que eu gosto de manter com meus alunos é a proximidade. Eu acho que é fundamental que o teacher tenha contato próximo com os seus alunos, e nesse curso não vai ser diferente. Se for para fazer um curso frio aí e deixar os alunos se lascando, prefiro nem fazer. Então, não perca essa oportunidade. Veja aqui a condição especial que você tem para entrar para o The First Step agora e entra agora. Estou te esperando lá na área de membros e estou te esperando lá no grupo de alunos, ok? Conta comigo, tamo junto e vral!